Bom, boa noite a todas, a todos, a todos. Eu queria agradecer, né, primeiro, o convite do Luiz e mais uma troca dessa, né? E principalmente pela oportunidade de estar de novo com o Ricardo, é, que essa semana a gente fez uma conversa pelo Zoom, mais uma grande conversa pelo Zoom. E sei lá se foi pelo Zoom, né? Mas enfim, Pelo pelo Zoom. Zoom. Mas foi um grande zoom em vários assuntos, né? E então eu acho que é muito bacana ter a oportunidade criar ensejos para o encontro, né? Seja o nosso encontro, o encontro com o trabalho também da Júlia e ter a oportunidade aqui, né, de ter uma sala que permita esse sonho, esse devaneio, né, com essa música da luz. Eu já tinha alguma experiência, né? Eu participei de algumas das mostras, festivais de cinema silencioso e também al- algumas vezes também improvisando em cima do Vertov e outros filmes, né? Me interessa bastante porque a improvisação ela sempre parte de uma mesma improvisação, quer dizer, principalmente, né, a improvisação livre, quando ela não tem o parâmetro aí que norteia, por exemplo, né, a tonalidade ou qualquer coisa tipo de organização formal, ela parte muito de um repertório pessoal que a gente tem, né, que vai desenvolvendo e eu acho que de alguma forma poder tá diante da imagem, e a imagem. Muito se fala da imagem como uma grande partitura, mas eu não gosto da ideia da partitura, da imagem como uma partitura. Ela é mais um elemento que está junto, né? E poder em- encontrar esses espaços, né, de troca, assim como com quem a gente está tocando, mas também com a imagem, isso é o mais interessante. E ora isso vai, essa troca ela vai se dar pela luminosidade, ora vai ser pelo ritmo, ora vai ser por algum tipo de narratividade, então, ou por algum elemento textural, né? E a hora não vai se dar, vai ser simplesmente dois elementos que vão estar caminhando paralelamente e que eles vão fazer sentido em quem está no contrato audiovisual, né? Assim, enfim. Eu quero também agradecer pelo convite para essa oportunidade de mostrar parte do meu trabalho. E a parte do meu trabalho que se dá em Belo Horizonte existe muito por força do que significa o encontro com pessoas feito Marcos Caracciati. Sendo que essa é uma frase meio vazia, porque não existem muitas pessoas como Marcos Caracciati. Então, Eu posso te não, interromper? agora não. Agora você deixa Qualquer para hora você pro... me interrompe. Não, tá bom, diga. Não, eu quero dizer que assim, eu conheço o Ricardo pela Lilian Zaremba e por um livro que ela publicou e que tinha um trabalho do Ricardo que me deixou absolutamente encantado. Quando eu mudei para Belo Horizonte, o Ricardo ele tem uma importância incrível assim na minha chegada, porque ele foi a única pessoa que de alguma forma veio até mim celebrando a chegada e falando, olha, eu conheço teu livro, que bom que você está aqui, vamos fazer coisa. E isso foi realmente no momento que você é, e a chegada em qualquer cidade é difícil. Eu acho que Belo Horizonte tem suas particularidades também em relação a isso. E poder ter o acolhimento dele e de um artista do tamanho dele foi assim, não tem nem o que dizer. Foi muito bom. Eu só acho engraçado você pegar o microfone para dizer que não tem o que dizer. Mas o que eu fiz por mim, eu não fiz por você. Porque eu me sentia muito sozinho, né, nesta cidade, né? Com relação ao que eu
gostava de fazer, o que eu queria fazer, e as pessoas tratando aquilo de um modo que chegava quase ao escárnio, né? Aquelas coisas do Ricardo. Então você me tirou um pouco desse isolamento, quer dizer, em algum momento eu me sentia. 2017 é um ano muito importante para mim nesse sentido. É um ano em que eu passei por mais de 20 cidades brasileiras fazendo performance, dando aulas. Fui pela primeira vez à Suíça, performei no Cabaré Voltaire, no lendário Cabaré Voltaire. Foi a minha primeira vez na Flip. E aí, quando eu volto para Belo Horizonte, uma jornalista do estado de Minas me perguntou: Você quase não se apresenta em Belo Horizonte. Belo Horizonte tem outras prioridades. Você me tirou muito desse lugar do estranho. Não, eu estranho continuo a ser. E faço questão de ser, somos. Mas ter com quem trocar sobre as estranhezas que definem o nosso lugar, o meu lugar e o seu lugar no mundo dos signos, isso é algo que aí sou eu que fico sem palavras, porque é um pouco voltar ao melhor daqueles primeiros tempos de tentativas artísticas, quando eu tinha que inventar, né? Eu tinha que inventar uma tropicália própria, um Walter Franco para chamar de meu, um Stockhausen, um John Cage, tinha que ficar, é tudo na imaginação. E poder vivenciar essas coisas com você, meu irmão Marcos Caracati, é dar um sentido outro para a presença em Belo Horizonte, que é um lugar difícil, para mim é muito difícil, Belo Horizonte. É um lugar que eu já consigo avançar com relação àquilo que era mágoa, que era ressentimento, mas muito por força da presença de gente feito você. E essa experiência em especial de sonorizar filmes, isso passou a ser mais ou menos rotineiro para mim, desde que eu, no final da década de 90, passei a desenvolver uma parceria com o músico e ator Gil Amâncio, que no ano seguinte, no 1999, 2000, isso se transforma na Sociedade Lira Eletrônica Black Maria, que é um grupo de performance intermídia. É a primeira vez que eu uso o termo intermídia. E a gente conseguiu criar um projeto em que nenhum elemento preponderava sobre o outro. Então tinha o vídeo, tinha a música, tinha a ruidagem, tinha a poesia, tinha o trabalho corporal, a dança, mas nada preponderava sobre nada. Então tem mais ou menos, tem isso, né? 2000, a gente está em 2022, tem 22, 23 anos de empenho, de dedicação ao estudo dessa matéria tão fina, não é? De cruzar os repertórios, diversos códigos, na busca de alguma coisa que, por vezes, sugere a sonorização de um filme. Por vezes, passa por esse lugar que você refutou, que é o da hipótese da partitura, sugerindo. E tem vezes que eu me sinto, como agora, em vários momentos agora, eu me sentia dentro de um ambiente que de fato era livre, totalmente livre, naquele sentido de a imagem não é só aquilo que a indústria do audiovisual determina que é a imagem. A imagem se forma na mente também. Muitas vezes aqui, os caminhos que eu segui eram os caminhos que o som propõe. Então, tem uma liberdade, ela sim é expandida. Esse negócio de arte expandida hoje não me diz muito, não. Mas a ideia de uma liberdade que se expande a partir até de um movimento para dentro, uma expansão para dentro, por mais paradoxal que isso pareça. Porque é a mente, são os sentidos todos,
é aquilo que eu tenho escrito um pouco a respeito, mas não escrevi tanto ainda, acerca de uma tatilidade que, que aponta para algo que a visão não realiza totalmente, né? Aquilo que as mães e os pais sempre falam com as crianças. Ah, você parece que tem que ver com as mãos. Eu sou dessas crianças que precisam ver com as mãos. E, ao mesmo tempo, atribuir qualidades táteis ao olhar, né? Então, participar de uma experiência como essa é ter essa dimensão da expansão, que não é só aquela que se reduz a utilizar outros meios. Tem havido esse apequenamento da discussão hoje no Brasil. Falar de arte expandida, falar de poesia expandida, tornou-se falar da utilização dos chamados novos meios eletrônicos e digitais. Isso aí, no meu entendimento, é só fazer showroom. E às vezes show ruim. Porque é isso. Eu acho que talvez valha a pena a gente falar um pouco sobre BH, então, né, que vocês dois falaram. Já começaram a falar, mas antes de vocês falarem, que também ouvi a Júlia sobre BH e como é que foi isso, que BH é essa que se encontrou, né, que a gente encontra nessas imagens, nessas fotos, nesses filmes. Enfim, talvez enquanto pesquisadora também, como é que você se relaciona com essas imagens, o que isso diz para você? Você é daqui de BH? Né? Então, como é que isso se relaciona com a sua própria história pessoal? Boa noite, todos e todes. Bom, imagens que a gente encontrou juntos, né, Luiz? Assim, primeiro, assim, antes de qualquer coisa, agradeço muito também por esse convite. Foi uma experiência realmente incrível para mim. Assim, eu já tenho interesse profundo pelas imagens de arquivo há um tempo e foi uma primeira oportunidade de fazer um trabalho como esse. Então, foi realmente muito, muito bacana para mim. E, enfim, foi um processo, né? A gente, numa primeira conversa, tinha uma coisa muito aberta, mas uma certeza do que você não queria, né? Que era uma Belo Horizonte clichê, né? A Pampulha, a Praça da Liberdade, o que é, né? Assim, acho que e foi incrível também escutar. Eu acho que teve um momento, eu não sei se eu vou me lembrar exatamente como dizia o poema, mas era Belo Horizonte como eu nunca tinha visto, alguma coisa nesse sentido, né? Mas de qualquer modo, assim, a gente foi um primeiro movimento foi ir para os acervos, né? Os acervos, o principal acervo audiovisual que a gente tem aqui é o MIS. Então foi um primeiro movimento. A gente foi no arquivo público, o Abílio Barreto, né, que tem essas fotografias da origem, né, assim, da comissão construtora da cidade. Mas essa tarefa de buscar essa Belo Horizonte que não é a ideia inicial, né, que a gente tem, e isso é um desafio, assim, né, porque primeiro que para fazer um filme a partir dos arquivos, primeiro a gente tem que ver o que tem e lidar com as ausências dos arquivos, né, porque às vezes o que se imagina não é exatamente o que está lá. E aí, para a gente buscar essa outra Belo Horizonte, que não é necessariamente, né, aquela que está no cartão postal, essa Belo Horizonte que a gente está ali vendo pela primeira vez, que a gente... foi uma coisa de tentar ir pela beirada, né, dos arquivos e buscar, enfim, alguma coisa que ressaltava, às vezes, às vezes um cinejornal super... porque a boa parte dessas imagens são cinejornais no MIS, então são imagens encomendadas pelo Estado. Então, às vezes, a intenção da imagem, né, daquele filme é completamente diferente da intenção que tem, né, que ela ganha na montagem. Então, buscar essas beiradas, o que salta, né, de repente, mas aí, num segundo movimento, assim, lidando com as ausências dos arquivos
oficiais, digamos assim, ligados ao Estado, né? Buscar esse outro arquivo, né? Que é essa produção cinematográfica belo-horizontina, que tem um olhar, né, mais talvez mais generoso assim com a cidade, né? Mais que procura mesmo, né? Essa outra Belo Horizonte. É, esses outros acervos que são, por exemplo, o acervo da Mostra Lona, que aí a gente chega nas imagens das ocupações, né? Alguma coisa que não está ali nos arquivos mesmo, por mais que a gente procure, ou no Salve Maria, por exemplo, que é um filme que é um filme quase da Júnia Torres e da Aparecida Reis, que vem quase como que uma resposta à ausência dos arquivos mesmo, né? Diante da ausência das imagens de pessoas negras e de outras histórias que não aquelas das pessoas ligadas ao Estado, ao poder, assim, elas foram buscar contar a memória, buscar a memória da religiosidade afro-brasileira, né? E aí é curioso, assim, a gente vê como que tem ali alguma coisa enfim, só uma coisa que tá ali naquelas imagens em preto e branco das festas populares, que é, por exemplo, uma narração do cinejornal que diz que aquela dança do Congado é uma dança, uma música exótica, uma dança frenética, uma coisa assim. E aí, quando a imagem tá ali do lado do Salve Maria, você vê que né, recoloca o filme, né? Assim, o filme recoloca a imagem de outra forma, né? Mas então, assim, foi esse caminho mesmo pelas beiradas, né? Tentando encontrar essas outras imagens de Belo Horizonte e às vezes enfim, filmes maiores, às vezes uma coisinha só, né? Eu acho que a gente teve até essa conversa, né, Luiz? Você falou assim, mas eu vou ter que ir pegando os planos menores, porque não tem tanta coisa. E a gente, né, foi procurando enfim, como encontrar essa outra Belo Horizonte. Eu acho que ela tá aqui, né? De alguma forma, no filme. Mas, enfim, não sei se... Acho que era isso. Não, só uma coisa, voltando aqui na questão da deambulação, talvez, na relação com a cidade, porque, assim, tanto eu como o Marco não somos daqui, né? Assim, eu moro aqui há 12 anos, o Marco também há 12 anos. Acho que... Acho que eu já me sinto mais belo-horizontino do que muitos belo-horizontinos, mas mas eu acho que assim, justamente por não ser daqui, de certa forma, sabe, encontrar essas imagens, assim, sabe, encontrar a cidade, assim, tem uma outra pulsão, né? Porque não é justamente o lugar de onde você muitas vezes é expulso, né? Que é o lugar onde você nasceu, né? No meu caso, Rio de Janeiro, que eu não me senti nem um pouco querido naquela cidade e fui embora, né? Mais do que 12 anos, porque eu já moro fora do Rio, já tem, sei lá, 16 anos, 18 anos, por aí. E aí quando você vai para fora, né, e você vai conhecendo outros lugares, conhecendo outras pessoas, você vai aos poucos entendendo que, na verdade, assim, esse movimento de saída é um movimento de para dentro também. É a forma de você se reconectar com uma coisa, ou então, assim, na verdade, encontrar pela primeira vez certas coisas que você ou a qual você pertence, que você talvez nem sabia. E aí a cidade, ela meio que se transforma um pouco nessa possibilidade mesmo né, onde esses encontros vão acontecer, né? Então, não sei, assim, não sei nem exatamente porque eu estou falando isso, assim, mas eu acho que pode ser uma coisa que interessa em vocês, porque para mim, pelo menos, lidando com esse material, era um pouco isso, assim, sabe? Era ao mesmo tempo pesquisando e me aprofundando um pouco, assim, na história de BH, sabe? Que eu estou morando aqui, conhecer um pouco mais, sabe? Tentar me aprofundar, sabe? Na história da cidade, conhecer coisas que eu não conhecia, ler textos que eu não tinha lido ainda sobre a cidade, sobre a fundação da cidade, que eu nem sabia. Mas, ao mesmo tempo, não era nada disso, assim. Era também sei lá, um mergulho, sabe, sei lá, no outro que sou eu, assim, sabe? Também. Enfim, não sei como é que isso chega para vocês, assim, mas... Bom, eu que nasci em Belo Horizonte, eu
quando te falei, Luiz, que eu vi parte do filme, fui saltando assim, me satisfiz com o que vi, falei, não quero ver mais para também não chegar com algo já pronto, né? Mas algumas das imagens que eu vi, eu reconheci. Eu pesquiso também imagens de outros tempos de Belo Horizonte. Algumas imagens eu já conhecia acidentalmente. E como pessoa negra nascida numa família pobre, Belo Horizonte não é algo que está dado também. Belo Horizonte também é um construto. Belo Horizonte é uma aquisição, é uma tentativa. Quer dizer, no bairro onde eu moro, o Campo Alegre, onde o vento bate e faz curva, ainda dizemos, vou à cidade. É outro lugar, é um lugar que nos trata como forasteiros. Então não tem essa. O Freud aqui se decepcionaria, não tem o estranho familiar, é só o estranho mesmo, nada é familiar. Nada é familiar. Porque eu posso sair daqui, eu estou aqui, num lugar importante da cultura em Belo Horizonte, numa zona, numa região nobre da cidade, e posso ser parado por um policial. Apenas porque eu sou eu, porque tenho a cara que tenho, porque sugiro a ele as imagens todas que ele aprendeu por força do que é a cultura brasileira, mas também por conta da formação que ele teve na polícia, a me tratar como esse super outro, né? Isso, ao invés de me limitar, isso me alimenta. Saber-me estranho num contexto em que é importante gerar uma ideia de unidade. Quer dizer, o que forma uma identidade branca? Isso que é tão pouco discutido. É o sentir-se pertencente. Como eu não sou branco, eu sinto-me, sei-me fora disso. E é o que garante a minha vida. É o que garante estar vivo. É o que garante, mais do que estar vivo, viver. Muito disso que eu estou falando aqui agora passou pela minha sensibilidade enquanto eu performava com o Marco. Porque aí estou falando de um sujeito que é de fora de Belo Horizonte, que tem o sobrenome Scarasati e esse cabelo aqui. Ó. Então é uma conversa entre estranhos. Eu sou estranho para essa cidade onde nasci, você é estranho para essa cidade para onde você veio. Então, é uma cidade que faz questão de demarcar fronteiras. Não é à toa que o primeiro mapa de Belo Horizonte, que traz o desenho da cidade afora dos limites da contorno, é de 1936, que é o mapa Eberly. A cidade é inaugurada em 1897, apenas em 1936 tem um mapa que traduz o que é a cidade para fora da contorno. É uma característica que me parece rara de se encontrar no Brasil. Tem outras cidades, por exemplo, Leminski falava que Curitiba é uma Belo Horizonte com frio e sem mistério. Mas não é só de frio e de mistério que a gente está falando. A gente está falando de demarcações muito rígidas de lugar, de pertença sociocultural, econômica. E lidar com isso neste momento da vida em que o meu trabalho artístico, que é o que me define enquanto sujeito, a escolha que eu fiz desde os 18 anos. No momento em que esse trabalho é reconhecido fora de Belo Horizonte, eu consigo pela primeira vez. Interessante esse. Interessante, mas não desejado. Eu consigo olhar de frente para Belo Horizonte, sem temer nada. Porque o lugar passou a ser esse lugar de ressignificar poeticamente, sonoramente, cenicamente. Isso de estar aqui, fazendo o que eu fiz com o Marco, e com você,
É novidade na história dessa cidade. Essa cidade negrófoba, essa cidade novidadeira, essa cidade que apaga tudo para dar lugar a coisas que não se sabe exatamente que coisas são, que coisas serão, né? Então, a minha posição, resumindo, é a de estrangeiro. Eu agradeço Belo Horizonte por me tratar como estrangeiro. Porque se não fosse isso, eu relaxava e aí, ó, babau, acabou. Ah, Bom. é legal você falar com dois Dois, microfones. um com pedal e outro sem. Para quem é de fora, assim, pode ser interessante. É o Trump. É, bom, eu vou voltar um pouco aquilo que para poder falar, né, dessa relação com as imagens da cidade, do arquivo, né? Voltar um pouco aquilo que eu estava falando da improvisação, né? Que quando a gente vai improvisar, a gente traz um repertório, assim, de vida, de situações. E aí, para mim, o que eu queria dizer em relação às imagens, nesse contexto, é que elas aparentemente elas são elementos fixos, né, que estão ali, mas no acontecimento, né, elas ganham um outro contorno, né, assim como esse repertório que a gente traz, né. Então, quando eu recebi as imagens, a primeira coisa que eu fiz foi pensar na minha relação com a cidade. E Belo Horizonte, quando eu cheguei, eu me relacionei com a cidade, escutando a cidade, gravando a cidade, os sons da cidade. Gravei muitos sons da cidade. A minha reação vendo, né, e já li um tanto sobre a formação da cidade, né, a construção da cidade, e converso também muito com o Ricardo, e agora, nesse momento, estou lendo o livro do Ricardo, então é, a- toda essa relação com esses signos, né, que você traz, e com elementos texturais, né, com a própria da própria película, e também com o ritmo que você deu à montagem. O que eu fiquei pensando em fazer foi voltar para os meus cartões de memória e pegar todas as gravações e ao mesmo tempo desmaterializar um pouco, né? Então esgarçar elas até perder o reconhecimento, outras deixar do jeito que elas estavam e jogar assim para poder brincar aqui. E ao mesmo tempo aqui poder brincar com os repertórios que eu tenho assim na improvisação, e sabendo que eu ia estar com o Ricardo, que traz essa relação com a cidade, né? E que eu acho que tem uma coisa que é do sentimento do, de você estar o tempo todo ser fora da cidade, porque é a relação que eu tenho com Campinas, que é a minha cidade, né? E que o tanto que eu vi a minha avó e meu avô, né, que eu venho de uma família negra e nordestina, que minha avó, ela, quando eu escuto o Lamento Sertanejo, para mim é muito claro quando minha avó falava que ela preferia se calar em Campinas do que mostrar o sotaque dela. E, e aí, eu acho que essa relação que quando eu vejo as imagens e que mostra essa constituição do espaço, que ela não se dá pelo patrimônio, né? Mas se dá por uma outra tipo de relação, isso também foi muito estimulante, né? Porque isso que você trouxe, né, de você, quando a gente sai do nosso local de origem, parece que internamente a gente reafirma, né, quem a gente é, né? Porque a gente precisa desse fundamento para poder enfrentar essa situação em que você está iniciando com uma outra configuração, com uma outra natureza do espaço, né? E, então isso tudo para mim estava em jogo hoje, estava em jogo na hora que eu recebia as imagens, e, e ao mesmo tempo algo encantador, né? Porque para além desses filmes de encomenda do Estado, poder encontrar a filmografia de Belo Horizonte, assim, sabe? Que aí é uma coisa incrível, forte pra caramba, e, e que eu acho que
que aí traz uma proximidade, né? E um desejo de interagir com isso muito grande. Uma questão que você foi falando aí, eu fui me dando conta, talvez a gente nunca tenha conversado sobre isso, em meio a várias situações que nos aproximam, como artistas e como pesquisadores da arte, tem a questão da formação, né? Porque você, no seu, da sua formação como compositor, teve como professor o Livio Trachtenberg, que foi meu professor também. Num curso, eu tive que lançar mão de um artifício, né? O Lívio veio a Belo Horizonte dar um curso sobre música de cena. Eu já sabia que ele lançaria um livro com esse mesmo nome, né? Então me matriculei no curso, foram 2 dias apenas, tirei o máximo proveito desse curso, já pensando que eu compraria depois o livro, né? Fiquei estudando esse livro. E falar do Lívio Trachtenberg é falar também do pai dele, do grande educador que foi o Maurício Trachtenberg. Então, somos atravessados também por um impulso anarquista na relação com a arte. Quer dizer, essa ideia, isso que você, Júlia, junto com o Luiz, fez de trazer o mais vasto repertório possível, independentemente da origem desse repertório, nos possibilita lidar de modo livre com esse e contar histórias que estão contidas nessas imagens institucionais. Eu acho que a maioria das histórias dos filmes que vocês trouxeram, institucionais, eu já tinha visto antes. Mas poder vê-los aqui e poder sonorizá-los deu outra conotação a eles. Quer dizer, porque que o artista é o primeiro semiólogo do próprio trabalho. E isso muito porque ele, no caso do artista sonoro, é o primeiro a receber também a reverberação desse som. Quer dizer, estamos fazendo um som que está reverberando em nós, né? Então, fazer isso para essa imagem que eu conheço já há tanto tempo é dar vida para essas pessoas. Um dos filmes que vocês selecionaram que se passa na Avenida Paraná, um lugar que é muito comum para mim. Na adolescência eu andei muito ali, hoje menos. Mas é como se aquelas pessoas ganhassem vida. E falar de filme feito, eu acho que um deles foi feito em 1973, desses institucionais, que é um período que eu. Como? Então, me levar, ver essas imagens e poder participar dessa reativação delas no aqui e agora, ao mesmo tempo me deixar levar para esse outro tempo que eu não pude viver na esfera do pensamento, na esfera da reflexão. Por que essas pessoas representam a Belo Horizonte que a ditadura civil-militar quis fixar? Por que essa avenida aqui? Então tem uma gama de operações, tanto no âmbito do sensível quanto do reflexivo, do intelectivo, que se a gente fosse ver de novo agora e sonorizar de novo, outras questões iam aflorar. Mas é muito importante mesmo poder. Eu tenho um sonho, não sou o Luther King, mas tenho um sonho, que é o de poder pegar isso que a gente fez aqui agora, poder trabalhar isso em escala coletiva, assim, multiplicada, muita gente fazendo isso. Sonorizar, poder reinterpretar a partir do que o Marco chamou de repertório. Como que cada pessoa consegue lidar, tendo a voz que tem, o corpo que tem, o ritmo que tem, como consegue lidar com essas imagens que são propostas. E acho que isso é importante de se fazer,
num país que a gente fala, quando muito, que apaga o passado. É muito otimismo achar que o Brasil apaga o passado. O Brasil simplesmente nega o passado, né? Nós temos pouquíssimas oportunidades de lidar com toda a imageria, com toda a sonoridade, com toda a textualidade que vem daquele lugar que a gente chama de passado. Se a gente pudesse lidar mais vezes com isso, talvez a gente não estivesse agora entregue a essa quimera que é pensar em ser feliz de novo, né? É muito pequeno isso, querer ser feliz de novo. Poder fazer como diz o Silvio Almeida, fazer um país e não apenas querer reeditar a imagem que a gente tem de um país feliz, né? Mas é porque a gente não conhece mesmo e não quer conhecer, porque prefere o conforto das imagens ideais e imagens no sentido de daquilo que os olhos veem. Eu estou falando de imagem no sentido mais amplo, no sentido de imagens que o som propicia, imagens que o corpo em movimento propicia, imagens que olhos fechados nos levam a pensar, a sonhar, a desejar. Mas eu acho que eu estou querendo demais. Mas é foda como, assim, talvez uma coisa que eu achei muito legal de fazer, trabalhar com essas imagens, justamente isso, assim, né? Elas continuam vivas e pulsantes, tantos anos depois, né? E mesmo tendo sido concebidas de circunstâncias, no mínimo, complicadas, né? Você olhar para essas imagens, assim, sabe, é isso, e perceber, sabe, um gesto, sabe, no fundo do quadro. Perceber um movimento de uma coisa, sabe, que passa muito rapidamente. É como se a imagem ganhasse vida, né? E aí e fizesse com que justamente essa ideia assim do tempo que passou, sabe, deixe de ser real e passa a ser o tempo, na verdade, não passou, ele está aqui ainda. Naquele tempo ali continua vivo e continua, na verdade, coabitando esse tempo nosso aqui. Está junto, né, com a gente. E essas imagens, elas estão impregnadas disso, assim, é um negócio muito impressionante. Isso que talvez a maior beleza, assim, de trabalhar com os arquivos seja um pouco essa, assim, né? O quanto que elas falam com a gente, o quanto que elas mostram pra gente, assim, coisas que são, muitas vezes, assim, quase imperceptíveis, mas que insistem em existir, insistem em estar ali, sabe, se mostrando pra gente, né? Acho isso bem forte, assim, nessas imagens. Então, só para complementar um pouco, assim, eu acho que tem um conceito que a gente trabalha que é uma ideia de um inconsciente ótico, assim, que é uma coisa que escapa, né, ao olhar do fotógrafo, do cinegrafista, né, quando tá fazendo, eu acho que é um pouco isso, né, que você tá dizendo, assim, e eu, eu acho muito importante, né, esse gesto de recuperar e de ver essas imagens, né, porque quando você diz assim, as imagens estão vivas, elas estão vivas porque elas estão aqui, talvez, assim, né, porque guardadas e só guardadas no arquivo, sem que ninguém as acesse, que as veja, né, assim, eu acho que é importante isso, né, de ir porque tem essa ideia, né, de que os arquivos eles são públicos, as imagens estão lá disponíveis e tal, mas assim, elas são muito pouco acessadas, né? Elas são muito pouco olhadas, né? E eu acho que para enxergar o que tem de vivo nelas é preciso olhar, né? Eu acho que o trabalho também, né? Olhar, estranhar, e aí eu acho que, né, quando coloca a música, quando coloca o som também é outra vida, né, outra camada ali de vida, né, que se coloca, assim, né, por exemplo, essas primeiras imagens do filme, né, que são as imagens do arquivo da Comissão Construtora, que são as primeiras imagens da cidade, né, ali de 1894 a 1897 foram feitas essas imagens. E aí depois a gente vê como que a urbanização é a exclusão, né, por exemplo, assim, mas aí quando a gente olha, aí eu acho que é tão importante olhar, né, para as imagens, que aí quando a gente olha para as imagens das ocupações, que são do filme de luta, por exemplo,
elas têm mais, guarda, assim, uma semelhança material, assim, né, das construções das casas, do chão batido, né, assim, não tá asfaltado, é uma parte não urbanizada porque é uma parte excluída da cidade, né, assim, que é preciso, enfim, eu acho que a vida, né, que isso ganha no olhar para as imagens, assim, eu acho que é um esforço importante, eu acho que isso também dá outra vida para a cidade, né, assim, para como se vê a cidade também, né, só para acrescentar. Não, isso é uma... São- E a cidade como a cidade de Belo Horizonte, particularmente, como palco de uma luta transhistórica. Isso é importante de fixar. Foi o que eu tentei fazer no livro Campo Alegre, que eu escrevi, que vai ser lançado no dia 10, agora na Outlet de livro, dentro da coleção BH Cidade de Cada Um. O que eu tentei fazer foi contar a história desse bairro que foi construído como um conjunto habitacional pela ditadura civil-militar da década de 60, o quanto ele se insere no contexto das lutas por moradia. Ele não é uma benesse do Estado a uma população entre miseráveis e pobres. Ele só se torna habitável por conta dessa luta. E o que a gente chama de apagamento das lutas populares, acho que nem chega a ser muitas vezes um apagamento. Quer dizer, é algo que a gente nem tem chance. Você falou desses acervos pouco vistos. Mas as instituições públicas, elas são organizadas, elas são pensadas. Vou pensar o Palácio das Artes, que é o mais vistoso dos aparelhos culturais. As pessoas que passam por ali se sentem intimidadas com relação a poder entrar naquele lugar. Imagina pensar no acesso a acervos, a arquivos. Quantas vezes não estou falando estou falando de coisas recentes, quantas vezes eu entrei para ver uma exposição e o segurança me seguindo, sim, seguindo a distância de 1 metro. Isso quando não diz logo na entrada. Você quer o quê aqui? Eu tenho resposta para isso. Uma pessoa que esteja entrando ali pela primeira vez, talvez não tenha resposta e não tenha nem coragem de voltar. Então é preciso pensar como se constrói esse alheamento da população em relação a essa documentação sobre o nosso passado, e principalmente sobre o passado de uma cidade cenográfica, como Belo Horizonte. Né? Eu sou daquele grupo restrito de pessoas que não festeja o aniversário de Belo Horizonte no 12 de dezembro, porque aqui já havia muita gente. Belo Horizonte tem, no mínimo, a mesma idade que Sabará, a mesma idade que as cidades coloniais. Estamos falando do Arraial del Rei, um lugar que tinha direita e esquerda, corporações musicais, jornais. Então o apagamento não é só apagamento de documentos, é apagamento da própria imagem, do próprio direito à existência de um lugar, com suas características próprias. É algo muito mais complexo, né, do que a gente tem conseguido alcançar. Gente, vamos abrir aqui a perguntas. Quem já está indo para o final, na verdade, tem pouco tempo. Então, quem gostaria de fazer uma pergunta? Talvez 2 perguntas no máximo, se vocês tiverem. Não sejam tímidos, não fiquem acanhados. Também não seja tão generoso quando você fala assim, quem quer fazer a pergunta, talvez 2. Aí uma pessoa pode querer fazer 2, e não é isso que você está falando. Né? É isso? Não, uma por pessoa, no máximo. Pode também dividir em 4, cada um faz meia pergunta. Você começa e o outro termina. Quem vai, gente? Bom, se ninguém vai fazer, eu vou fazer mais perguntas. Mas uma última pergunta, tá? Pode ser? Não, então, só para não deixar passar em branco isso, né? Que vocês dois são 2 filhos de Ogum, né? Eu acho que isso também é uma coisa que eu fiquei pensando um pouco assim quando, obviamente, estava pensando nas imagens e voltando de novo para a questão, né, da errância, da deambulação, assim.
E mesmo assim, né, no que eu já consegui, tive sorte de experienciar com vocês assim, né? São duas pessoas que desbravam os caminhos desconhecidos, com muita coragem, muita, né, segurando a espada de algum. E eu acho que eu queria um pouco também que fosse um pouco isso, assim, sabe, essa desbravar Belo Horizonte um pouco nessa, para mim, pelo menos um pouco nessa pegada, assim. Talvez por isso também fiz questão de trazer um pouco, né, dessas imagens ali da festa de Preto Velho no final, né? Enfim, assim, como é que para vocês então assim essa Bom, bom, o Gun tá ali, ó. O Gun Lacaê, ele veio para ficar com a gente. É, bom, Ogum é como o Irumolé, né? Como dessas entidades que vieram para preparar a vida. Ele foi aquele que preparou a terra para habitar, né? E, e eu acho que isso tem muito a ver com, com as relações com as cidades, né? As cidades elas sempre elas são preparadas para primeiro escolhidas, né? Onde tem um rio, mesmo que depois se negue o rio, se aterre o rio, mas uma cidade só existe por causa de um rio, né? E a cidade é preparada para essa chegada, né? E eu, quando eu cheguei em BH, eu estava falando que minha relação com BH foi pela escuta, porque eu saía para fazer, primeiro eu fazia a deriva sonora sozinho, né, andando, depois eu fiz um projeto com os estudantes de fazer derivas sonoras pela cidade, que é sair desbravando mesmo e sendo conduzido pelos sons que a cidade levava, né. Eu acho que isso é bem Ogum, né, isso é bem Ogum. E, e hoje eu decidi trazer o Ogum, né, porque ali é um orixá sonoro, né? E eu decidi trazer o Ogum hoje, né? Até mandei uma mensagem pro Ricardo, falei, olha, acabei de ter uma ideia, acho que eu vou levar, porque nós dois filhos de Ogum, e não dava para trazer o Exu, né? Que o Exu tá lá em Tiradentes, mas o Ogum, ele se dá muito bem, anda junto com o Exu. Então eu trouxe por dois motivos, né? Um por tudo isso que ele significa, né? Em relação à cidade e mesmo em a gente, mas também porque eu acho que esse elemento do ferro, né? Na cidade, é muito. Parece uma relação simplista, mas não é simplista, assim, né? Do ferro e aí traz o Ogum, né? Até porque a ideia, o Ogum nunca foi aquele que abriu montanha para tirar o ferro de dentro dela, né? Ele é o contrário. Mas ele começou a ser mais associado ao ferro, mas ele é que prepara a terra primeiro. Então ele também é associado à agricultura e tudo mais. Mas de qualquer forma eu achei importante ter esses elementos aqui, né? E a primeira aparição dele, né, como Ogum, né? Porque ele já foi outro instrumento, né? Porque eu tenho isso, vou me transformando, mas agora ele se encantou e virou Ogum. E em termos mitopoéticos, a transformação é o que há de permanente em Ogum, né? É exatamente a mutabilidade. Na, na instalação intermídia que eu fiz a convite do Museu da Língua Portuguesa, pode ser, bom, é permanente, né? Então poderá ser vista, imagino que há de infinito, né? Se nenhum incêndio. Um dos poemas que aparecem recorrentemente na minha performance é um poema que vai estar no livro novo, Diário da Encruza, em que eu digo: aprendi com meu pai Ogum e com seu amigo Exu a nunca ficar parado, para que o inimigo pense que tem sempre mais de um combatendo do meu lado. Essa percepção eu tenho sempre quando eu performo com você,
E tem uma coisa muito forte no que a gente faz, que é a abertura ao máximo da escuta. Então, escutar um ao outro é escutar a si mesmo, no que temos de melhor e no que temos de mais problemático. E aí entra Exu também, porque é a comunicação que pode acontecer do melhor modo possível ou a incomunicação que pode pôr tudo a perder, né? E falar disso, falar de multiplicidade e de simultaneidade é falar talvez daquilo que nos ajude a entender a experiência afroatlântica, né, em terras brasílicas. Essa necessidade de sempre despistar o olhar do colonizador. É parecer não apenas mais de um, mas parecer diferenças, sugerir diferenças que vão além até daquilo que a gente entende como e define como humano, né? Essa mutabilidade, ela não está só em parecer outra pessoa, mas em considerar a pessoa. A nuvem pode ser pessoa, a árvore pode ser pessoa, o bicho pode ser pessoa. Fazer essas alterações sensíveis, fazer com que elas sejam mais do que metáforas. Essa é uma condição de sobrevivência num contexto permanentemente hostil. E falar disso é falar, inclusive, dos lugares que a gente ocupa na arte e na cultura brasileiras. Eu, tendo tido um início no que é chamado de poesia e tendo buscado outras formas de relação a partir desse campo, que eu me recuso a ver como um gênero, poesia não é um gênero, e você vindo de outro campo, que é definido como música, e abarcando outras hipóteses, né? Você que chega neste belo horizonte dos infernos, que as pessoas não entendem o que significa construir, não só construir, também você foi abusado, né? Porque mais do que se colocar como um luthier, além do compositor que você se colocou como um luthier que faz instrumentos que ganham nomes de orixás. Aí você tá abusando da sorte, né? O que você queria que a cidade... Porque tem uma questão de coerência também, né? Que isso eu aprendi com o Jean-Claude Bernardet. Uma vez tem pouco tempo isso, uns 5, 6 anos, um garoto foi punido pela escola porque ele, na prova lá da escola, ele, na redação, ele encheu com figuras gráficas ao invés de dizer, de discorrer sobre o tema. E foi punido. Isso causou uma polêmica grande no Brasil inteiro. E aí o Bernadette falou: eu sou totalmente a favor desse aluno que fez uso da sua liberdade. Mas por ser totalmente favorável a ele, eu sou também favorável à escola que o puniu. Ele falou de um princípio anarquista. Quer dizer, para que a ação do garoto faça sentido, é preciso que o poder constituído faça o seu papel também. Então, tudo que você passou aqui na chegada a Velho Horizonte é importante para afirmar a bela pessoa que você é, mas é importante também para Velho Horizonte ser o que é e que será sempre, porque ela foi construída para ser isso. Então eu acho que Velho Horizonte está de parabéns por ter reconhecido em você um inimigo. Você não veio aqui para dar beijinho na cidade, né? Então isso eu acho que é coisa de Ogum com Exu. É isso. Você não presta, e ainda bem, né? Então bora beber, né? É isso, eu ia perguntar agora, que hora que serve a cerveja?
alguma coisa, Samuel? Valeu, obrigado! Menino não. Era mais um felino, Exu afelinado chispando entre os carros. Um ponto riscado a laser na noite de rua cheia. Ali para os lados do mercado. Um menino não. Era mais um felino. Um Exu afelinado chispando entre os carros. Um ponto riscado a laser na noite de rua cheia. Ali para os lados do mercado. Menino não. Era mais um